Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das alegorias mais poderosas e até chocantes da Bíblia, o capítulo 16 de Ezequiel. É uma jornada e tanto, viu? Que vai do abandono total à realeza, da traição mais devastadora a uma promessa de graça que é quase impossível de compreender. Vamos desvendar essa história passo a passo. E a história já começa assim, com essa imagem crua, brutal. Uma recém-nascida simplesmente largada para morrer. Esse é o ponto de partida sombrio da nossa narrativa. Já estabelece, logo de cara, um tom de desespero e rejeição total. Então, quem é essa criança rejeitada? Essa é a primeira parte da nossa análise. E a resposta é que essa criança é uma metáfora. Uma metáfora para a cidade de Jerusalém. E a história de origem dela, bom, é muito mais humilde do que se poderia imaginar. Olha, esse ponto aqui destrói qualquer tipo de orgulho nacional. Ao dizer que o pai de Jerusalém era amorreu e a mãe, Hitita, a profecia não está falando só de história, mas de moral. A ideia é que ela nasceu com as mesmas características rebeldes e pagãs dos povos cananeus. A sua natureza era essa. Mas aí, no meio desse abandono todo, acontece um ato de pura graça. Deus passa por ali, vê a criança naquela situação fatal e, com uma única palavra, vive. Ele a resgata da morte. E não para por aí não. Ele não só a salva, mas também cuida dela, a cria, até que ela se torne adulta. E a história vai evoluindo. Quando ela chega na idade de se casar, Deus passa por ali de novo. Só que dessa vez, ele a pede em casamento. Um ato que é simbolizado pelo gesto de estender o manto sobre ela. Esse gesto sela uma aliança, um compromisso muito profundo. E essa palavra, aliança, ela é central para tudo. Não é um contrato qualquer, um acordo de negócios. É um pacto sagrado, muito parecido com um voto de casamento, que serve de base para todo o relacionamento. E a exigência fundamental dessa aliança, fidelidade, o que torna a traição, que a gente vai ver a seguir, ainda mais pesada. E reparem só na generosidade do noivo. Deus não se contenta em salvá-la. Ele a cobre de presentes luxuosos, roupas finíssimas, joias, a melhor comida. Ele a transforma completamente. De uma criança abandonada, ela se torna uma rainha, adornada com uma riqueza e beleza assim, incrível. E é assim que a primeira parte da nossa história chega ao seu auge, um clímax de glória. A menina abandonada agora é uma rainha famosa. Mas aqui está o ponto crucial. O esplendor dela não era dela mesma, foi um presente, uma beleza que o próprio Deus colocou sobre ela. E é exatamente aqui que a narrativa vira de ponta cabeça. A gente entra agora na segunda parte, a grande traição. A rainha, que foi tão abençoada, se torna uma noiva ingrata. E a história toma um rumo muito sombrio e chocante. A raiz de todo o problema, o orgulho. Ela começou a confiar na beleza que recebeu em vez de confiar em quem lhe deu a beleza. Ela simplesmente se esqueceu da origem de todo aquele esplendor e começou a adorar os presentes, transformando a beleza dada por Deus em uma ferramenta para a idolatria. E essa prostituição não era só uma ideia abstrata. Ela se manifestou de formas bem específicas. Não era só idolatria religiosa, como construir santuários pagãos ou fabricar ídolos. Era também um adultério político. Em vez de confiar em Deus para sua segurança, Jerusalém foi atrás de alianças proibidas com potências estrangeiras, como o Egito e a Síria. E a infidelidade chega no seu ponto mais baixo, mais horrível. Num ato de depravação total, ela sacrifica os próprios filhos, que Deus inclusive chama de meus filhos, ao ídolo Moloque, uma prática abominável que vinha direto dos seus ancestrais pagãos. E essa comparação ilustra de um jeito brilhante a perversidade única do que ela fez. Pensem bem, uma prostituta comum recebe um pagamento. Jerusalém, no entanto, estava tão desesperada pelo pecado que era ela quem pagava os seus amantes, as nações estrangeiras, para que eles se aliassem a ela. Bom, com uma traição dessas, as consequências seriam inevitáveis. A gente entra agora na terceira parte da análise, onde o julgamento é revelado de uma forma bem direta e dura. Na lei da época, a punição para o adultério era muito clara. A pessoa culpada seria humilhada publicamente, perderia tudo o que tinha e seria sentenciada à morte. E isso é um prenúncio exato do que vai acontecer com Jerusalém, nas mãos, ironicamente, dos seus antigos amantes. Esse provérbio é usado contra Jerusalém para conectar diretamente o comportamento corrupto dela com as suas origens. A ideia é que ela não apenas se tornou como sua mãe Hitita e seu pai a morreu,
Ela provou ser, de fato, filha deles em cada atitude. E aqui vem, talvez, a comparação mais chocante de todas. Jerusalém é comparada com suas infames irmãs, Samaria e Sodoma. E a conclusão é assustadora. A corrupção de Jerusalém foi tão, mas tão profunda, que fez Sodoma e Samaria parecerem justas em comparação. Ela conseguiu superar as duas em maldade. A ironia do julgamento é simplesmente perfeita. As mesmíssimas nações com quem Jerusalém cometeu adultério político, os mesmos amantes a quem ela apagou, seriam os instrumentos da sua destruição. Os babilônios viriam para executar a sentença de Deus. E quando tudo, absolutamente tudo, parece perdido, a história dá uma última e totalmente inesperada virada. A gente entra na parte final, da devastação completa a uma surpreendente oferta de redenção. A pergunta fica no ar, né? Depois de tudo isso que foi descrito, orgulho, idolatria, sacrifício de crianças, uma traição pior que a de Sodoma, o que poderia sobrar? O que poderia restar? A não ser a destruição completa. E então, vem a reviravolta. Uma reviravolta impressionante. Apesar de tudo, Deus declara que vai se lembrar da sua promessa original. E ele não vai apenas perdoar, ele vai estabelecer uma nova e eterna aliança. Uma que não pode ser quebrada. E aqui está o coração de tudo. A redenção não é um prêmio por bom comportamento, de jeito nenhum. É um presente. Um presente totalmente merecido, baseado não na dignidade de Jerusalém, mas unicamente na fidelidade inabalável de Deus à sua própria promessa. O objetivo dessa graça não é só apagar o passado e pronto, é transformar o coração. A lembrança da traição, agora coberta pela graça, deve gerar uma humildade profunda e duradoura, vergonha pelo pecado e a certeza de que nunca mais se deve ter orgulho, reconhecendo que só Deus é soberano. E a gente termina com essa reflexão. A história de Ezequiel 16 meio que nos força a encarar a natureza da graça. E a verdade é que não é algo que se ganha, que se conquista. É algo que se recebe precisamente no nosso ponto de maior indignidade. Uma verdade que desafia e que transforma.